Muito boa noite, amigos. Estamos retornando com mais uma edição do nosso podcast, RecCast, que é o podcast do Estúdio Recanto. Em mais uma noite fria aqui na Serra Gaúcha. Hoje, 1º de agosto, estamos começando com o pé... Não é com o pé direito, estamos começando, na verdade, com os dois pés, né? O negócio de começar com o pé direito é meio complicado. Eu prefiro que a gente comece com os dois pés firmes, né? Que é para não ter problema, e tocar a vida adiante, porque a esperança sempre é que cada mês que vira é um ciclo que está começando, recomeçando, e que a gente tenha cada vez mais, surjam mais possibilidades e que a gente tenha cada vez mais coragem, força para tocar a vida adiante. Como sempre, a gente traz convidados muito especiais aqui no nosso podcast. Essa noite não é diferente. Vamos conversar com nada mais, nada menos que um homem formado em gestão pública, né? Gestão pública, e empresário, já foi só empresário, mas também já foi candidato a vereador, a prefeito e a deputado. Depois eu tenho curiosidade de saber, porque eu também já fui candidato a vereador. Depois eu quero saber aonde que ele arrumou tanta insistência para de vereador e para prefeito e de prefeito para deputado, que eu fui uma vez, não consegui de vereador e, olha, política, para mim, nunca mais, mas depois nós vamos falar sobre isso. E é também jornalista proprietário e é o diretor da TV Cidade, o Canal 14 da NET aqui em Farroupilha. Estamos recebendo aqui no Recanto o nosso parceiro aí eu sou desaforado, né, tio? Mas quem me põe nessas enrascadas é a Renata e o Joe. Eu trabalho com Glacir, na verdade, eu tô para receber uma demissão como abandono de trabalho, mas ainda não veio a carta de demissão por abandono de trabalho, e eu ainda vou entrevistar o chefe. Glacir Gomes, baita privilégio em tê-lo conosco. Boa noite. Boa noite. Em carne e osso, mais osso do que carne. Mas com saúde, isso que é importante, né? Isso é que importa. Você é mais osso que carne, mais nervo que osso, isso aí é psicológico, né? Tudo certinho, Glacir? Tudo. Satisfação. Eu nem mereço tanta honra de participar de um programa já renomado. Esse programa é de número qual? Quantas vezes já gravaram? 17 vezes, 17. Olha aí. Então, é uma honra participar. Nós tivemos ainda algumas... na verdade, ele era num formato semanal, depois passou para quinzenal, e aí deu uma reduzida, né? Mas o privilégio é todo nosso, Glacir, porque essas histórias que tu tens para contar são histórias que só tu pode contar, né? Dessas tuas idas e voltas, o grande empresário da Dom Juan, o bancário, que eu não citei no começo, mas que... tu também fosse bancário por um bom tempo, e aí chegasse na comunicação. Bueno, nós vamos começar a descobrir tudo isso. Tu és natural de Porto Alegre. Nascido e criado em Porto Alegre com estágio na Alvorada. Olha só. Saí de Porto Alegre quando eu tinha 30 anos, fui ser gerente no Bradesco em Triunfo. Te formasse primeiro para depois ir para o trabalho? Não, eu me formei na vida, né? Porque certo. Quando eu entrei no Bradesco com 19 anos... não tinha nada de informática, era tudo no papel. Então, às vezes, a gente ficava até às 10 horas da noite. E, nessa época, eu tinha terminado o ginásio e fui fazer o 2º grau. Na época, me inscrevi em contabilidade, né? Em função do banco, eu optei pela carreira. E não terminei nem o 2º grau. Olha só. Eu terminei o 2º grau sendo... na política, ali, inverte um pouco. Eu já me larguei como prefeito. Certo. Fiz 934 votos, depois... Fui para deputado, fiquei... Em Farroupilha, isso? Em Farroupilha. Uhum. Aí virei suplente de deputado. Se eu tivesse matado 10, eu tinha assumido a cadeira, mas... Por pouco, então? Se matar um, parece que não dá nada, matar mais 9 é perigoso, né? Então, aí depois fui candidato a vereador, junto com mais 17 candidatos, e por causa de 200 votos, não colocamos um na Câmara para ter um primeiro vereador do PV em Farroupilha. Mas um adversário que, segundo consta as histórias, foi derrotado por mim na campanha de prefeito. Nós tínhamos 7 partidos trabalhando na política há 3 anos, unidos para fazer uma terceira via. Então, nós procuramos várias pessoas para ser o candidato a prefeito. E ninguém aceitou na época, né? Então, inclusive, a Glória me negou, vários nomes da cidade, com Paulinho das Quebradas, convidei nomes assim para impactar, para incomodar os caras, né? E ninguém quis ir para prefeito.
E essa conversa de 7 partidos continuou. Para deputado, depois eu fui sozinho, né? E nunca pedi R$1 para a minha campanha, sempre foi dinheiro próprio, né? E poucos recursos, a minha campanha sempre foi um cartãozinho desse de visita. E, na época, um ex-prefeito, então, disse assim para os outros partidos, vocês querem vir com o PMDB, venham, mas o PV não. Então, a gente tinha certeza que nós, em 7 partidos, ia botar 1 ou 2 vereadores na coligação que era possível, né? E daí acabamos ficando com 18 candidatos. Eu nunca procurei filiados, e sim possíveis candidatos, né? E a gente acumulou 18 bons candidatos, engenheiro, dentista, enfim, gente assim, de um currículo razoável, né? Sim. E todos com poucos votos, né? E eu, inclusive, fiz 187 votos. Eu vi que eu sou ruim de voto, abandonei a política, né? Mas eu, assim, na política, que eu tenho 3.000 e poucos votos, tem poucos cidadãos em Farroupilha que tentaram a política que chegaram nesse número, se somar toda a votação, né? Claro. Então, eu me dou por um vencedor também na política, né? Mas se esse ex-prefeito não tivesse tirado os partidos de nós, o que nós ia fazer? Nós combinamos entre nós. Nós temos 18 candidatos. Se nós eleger um dos nossos, é porque todos colaboraram. Sim. Então, todos serão vereadores por no mínimo 1 mês. O primeiro, quem fizesse mais votos, ficaria 3 meses, tira uma licença, dá para o primeiro, dá para o segundo, e assim por diante, né? Olha só. Então, o objetivo era formar um partido que tivesse que ler a lei orgânica, que soubesse os problemas do município, ou, enfim, que se interessasse da política, né? E nenhum político. Político. O objetivo era mudar a política. Isso. Fazer uma maneira para o cidadão e não para o político de plantão, né? Me parece que é meio isso. A própria população, o eleitor hoje está procurando um pouco isso, né, Glacir? A ideia de colocar alguém que não esteja contaminado, eu acho que essa é a palavra mais certa, né? Alguém que ainda não foi picado pela mosca azul da vaidade, aquela mosquinha que tu quer, quando tu está no cargo, tu quer apenas a reeleição, não está muito afim de trabalhar ou mudar alguma coisa. Quando são projetos polêmicos, eles se eximem da votação, né? Essas coisas todas. Ou quando eles querem trancar porque é de uma oposição, pedem visto aqui, pedem visto ali, não sei o que lá. Só para empurrar com a barriga, né? E vão trancando, né? E acabam trancando o andamento das coisas. Isso a gente vê em todas as esferas, não é só no município, né? Eu digo aqui, ali e lá. Aqui, Farroupilha, ali no Estado e lá em Brasília. Lá em Brasília. E tu sabes que eu, por exemplo, assim, eu não vou na Câmara de Vereadores porque acho que é uma chatice, né? E o povo também acha isso, tanto que as sessões normalmente são vazias. Exato. E os vereadores ficam bravos comigo porque eu digo que a Câmara é um teatro. Porque todos os prefeitos, na história recente, todos os governadores e todos os presidentes sempre ficam com a tal da base aliada. Isso. Então, não precisa Câmara de Vereadores, porque eles só vão dizer amém para o prefeito, para o governador e para o presidente. Então, eu acho que o vereador realmente tem que legislar e fiscalizar. Exato. Se ele não faz isso, ele não está fazendo o papel de vereador. Então, a Câmara é um teatro. Eu acho que para a saúde da democracia não é legal a unanimidade na Câmara quando o prefeito tem a base, o total. Primeiro porque os representantes do povo não estão representando o povo, eles estão a serviço do prefeito. Em segunda questão é que se o prefeito tem a maioria em oposição na Câmara e ele consegue aprovar, é porque os projetos são muito bons. Exatamente. É porque ele é muito competente, porque senão ele não vai aprovar. Então, quer dizer, eu acho que uma coisa desfaz a outra, né? Exato. Uma desfaz a outra. Se tu tem a maioria na Câmara, é aquela barbada, porque não adianta a oposição espernear, não adianta a oposição vir para o rádio, não adianta nada, porque na hora do voto está a maioria ali com o prefeito, não vai resolver nada. E às vezes está com o prefeito, porque tem cargos, tem indicações, tem benesses, né? É que o vereador indica cargos que são das secretarias tal, eu sei, a gente sabe bem como é que funciona isso. Mas isso são coisas que, infelizmente, Glacir, não sei se tu concorda ou não com essa minha posição, mas eu acho que os CCs da prefeitura, mesmo sendo CC indicação, tinham que ter um mínimo, um quesito mínimo para tu poder estar numa secretaria. Por exemplo, como é que tu é prefeito e me indica, porque eu sou do partido, ou um vereador X tem uma cota em uma determinada secretaria, porque o secretário é do partido dele, ele vai lá e tem uma cota e ele indica, eu quero que o João vá lá para a Secretaria de Obras.
Mas aí eu fiz curso, eu fiz curso para enfermagem, eu sou enfermeiro. Vou fazer o quê na Secretaria de Obras, tio? Aplicar injeção não dá nos buracos, Deve ser, né? Deve ser isso. Tá então, e a gente vê muito isso. Eu estou fazendo só esse sim, exemplo. Não, né? boa. Porque a gente sabe que, infelizmente, tanto vereadores que têm as cotas nas secretarias em função dos partidos coligados, quando há coligação na administração, é assim que funciona. É assim que funciona. Ninguém diz para ninguém. O vereador, o Glacir é vereador, ele não vai dizer que o João está na Secretaria de Saúde porque é cota dele, não. Ninguém diz isso. Mas isso é uma coisa que ainda bem que eu não me meto mais, já me meti uma vez e talvez eu tivesse feito isso, mas ia apanhar como porco roceiro. Não, mas é isso, quem fala a verdade não merece castigo. Não, mas é isso, eu acho que tu primeiro tinha que chegar e dizer, infelizmente ou felizmente a coisa funciona assim, são indicações e tal. Ainda tem alguns que são sensatos, né? Que, como muitos secretários que vão lá, na Secretaria de Turismo, pegam pessoas que são da área ou que pelo menos conhecem um pouco daquele métier ali, né? Porque senão são pessoas... Eu já vi na Secretaria de Turismo, por exemplo, pessoas de atividades totalmente diferentes que não condiz com aquilo ali, porque aquilo ali, tanto a Secretaria de Turismo quanto a de obra, é meio como uma profissão. Claro. É um dom aquilo ali, tu tem que ter o dom para lidar com... Eu sempre digo que a Secretaria de Obras é a que mais apanha, né? Sim. Em qualquer cidade é a que mais apanha. É o que mais aparece. Porque é o nevrálgico de uma administração, é a Secretaria de Obras, né? Apareceu um buraco numa rua, pode ser um buraquinho bem pequenininho, mas a oposição já começa a botar a pilha. E os moradores querem o buraco tapado também. Lógico, né? não, E querem o bico de luz, e querem o poste de concreto, não querem o poste de madeira, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Bom, mas aí nós paramos lá ainda. Saindo de Porto Alegre. Quando tu foste para o banco. Isso, Quantos anos de banco aí? Eu tenho um ciclo de 14 anos. Eu fiquei 14 anos no banco, 14 anos de fábrica de sapato, 14 anos de loja, 14 anos de loja de internet e 5 anos de política. Então, a política mudou. Não concluiu ainda. Não, esse está fora. E está no canal 14. O canal 14, tu vê, né? Essa eu nem tinha pensado. Né? E no canal 14 eu pretendo ficar até os 92 anos, quando eu vou morrer. Vou morrer dormindo, com 92, não abro mão. Essa é boa. Eu tenho dito que depois dos 80 eu estou liberado. Pode me chamar que eu estou para qualquer serviço lá no outro andar. Tu sabe que eu acho que eu vou mudar para 95, porque 9 mais 5 dá 14, né? Olha aí, pronto, fechou todo. Mas assim, eu saí de Porto Alegre e daí eu não pude estudar, né? E eu pulei ali, então tem que me puxar, senão eu começo a emendar. Sabe como é que é velho, né? Tu começa a contar a história e mistura tudo, né? Eu terminei o 2º grau. Então, na primeira campanha política, a candidata a prefeito. Eu estava fazendo o EJA, porque eu queria tirar um curso de corretor. Certo. Eu sempre pensei assim, quando eu me estabilizei, que eu parei de ser empresário mesmo, né, eu queria botar uma imobiliária. Então, para botar imobiliária, eu tinha que ter um Cresci. E como eu não tinha o 2º grau, eu tinha que fazer. Certo. E aí acabei fazendo o Cresci, né, e por uma perseguição política de justiça, eu fui tolhido dos meus documentos, todos os celulares, computador, e fui absolvido, né, aqui em Farroupilha, de 100% das 8 acusações que me armaram para mim, que o povo que está me ouvindo sabe o que foi, né? Então, isso eu gastei muito dinheiro, isso eu fui injustiçado, né? Mas isso diz que, se tiver justiça divina, quem fez o erro que vai pagar. Eu estou dormindo de consciência tranquila, né? E aí o sonho de ter a imobiliária, eu tinha já registro, tudo assim no computador, pastas e pastas da programação. Nós fizemos o curso de corretor em 4 amigos. Um tem uma imobiliária muito bem sucedida, outro está em Santa Catarina, muito bem sucedido, e um outro continuou os seus estudos e não foi, né? Certo. Mas eu tenho curso de corretor desde 2015, e até hoje eu tenho a carteirinha, pago religiosamente, mas até hoje não vendi nenhum imóvel, então só me deu despesa, né? Mas continuo corretor. Mas ainda continuo corretor, não vou abrir mão. Porque eu acho que isso aí é um bom negócio, né? Tanto que tu vê quantos corretores que tem na cidade hoje, né? Voltando, de Triunfo, fiquei 2 anos, fui promovido para abrir a agência em Farroupilha. Eu tinha até cabelo na época, eu tenho foto que comprova isso, né? Em 85, 11 de dezembro de 85, data do município,
abriu em Farroupilha o Bradesco e o Itaú no mesmo dia, graças ao SINHAC, que foi a Brasília, onde o banco que atendia o povo em geral era o Banrisul, que tinha filas, né? Então, a cidade estava num crescimento muito bom em 85. Ele foi a Osasco, em São Paulo, e o seu Amador Aguiar, presidente do banco, disse, não, pode ir lá na cidade anunciar que tu vai ter um banco na cidade, porque, na época, o Banco Central tinha dificuldade de dar a carta patente, porque eles queriam regular o mercado, né? Mas o presidente devia ter uma carta na manga, né? E viu o potencial da cidade, bancou a carta patente. O SINHAC veio, anunciou, e no dia abrimos o Bradesco e o Itaú no mesmo dia. E eu vim para cá 3 meses antes para procurar casa, na época não tinha nem onde morar, a cidade estava assim com Grendene com 7.000 funcionários, aquela coisa toda. Eu fiquei 3 meses morando no Hotel Dom Francesco, hoje é outro nome, né? Nova Vicenza. E aí consegui um apartamento e trouxe a família daí, né? Certo. Mas eu ia ia quinta, ia sexta e voltava segunda. E aqui, triunfo, né? Mas aí era perto, né? E aí fiquei 1 ano e pouco no banco. Em 3 meses queriam me transferir para Santa Rosa. Minha filha de 7 anos disse na mesa, pai, nós vamos se mudar de novo. Aquilo ali, eu disse, acho que não é o caminho, né? 1 ano depois queriam me mandar para Santa Maria. Daí eu disse assim, ó... Aí eu já tinha uma proposta de abrir uma fábrica de sapato, né? Daí eu disse para o meu diretor lá, olha, o assessor me manda embora que não vou para Santa Maria. Não vai dar certo. Não, tu tem que ir, não tem motivo para te demitir. O secretário do diretor disse, eu disse, não, mas me bota ele na linha aí que eu mando ele ver a vaca, né? Daí ele já vai me mandar embora. Daí não precisou me falar comigo, eles me demitiram, porque eu tinha fundo de garantia de 14 anos, eu ia lá abrir mão, né? Lógico. Aí peguei os troquinhos, comecei a fábrica, saí em 87, em 89 comprei o terreno, em 92 deixei de pagar o aluguel, em 95 o prédio estava pronto. E umas economias que a gente tinha. Só para quem está nos assistindo, que talvez possa não lembrar, é a Dom Juan? Dom Juan Calçados, uma marca registrada que eu vendi a marca depois de 5 anos que eu tinha fechado a fábrica. Olha só. É uma marca boa, né? Porque antes do filme, tudo, registrado no NPI em 88. Então, essas coisas eu sempre fui meio assim ligado por causa do banco. A gente aprende, né? Houve a história de uma. Aqui na cidade tem várias histórias de gente que botou um comércio, depois de 20 anos teve que trocar o nome, né? E o pessoal não dá muita bola para o nome, né? Não. Até cria o nome fantasia e acha que aquilo ali não vai ter valor nenhum. Aí, quando tem valor, eles perdem, né? Daí tem que começar tudo de novo. Que coisa. Mas é uma história assim que eu acho que eu já fiz algumas coisas, né? Mas a minha menina dos olhos sempre foi a segurança em função do Proerd. Isso aí eu fiz um trabalho bacana na cidade, anonimamente. Entrei na política, ninguém conhecia o Glacir. Eu conhecia o Glacir que botava a boca nos políticos, que comprava briga, né? Certo. Eu era meio Enéas na época, né? E eu não era careca na época ainda, depois que eu fiquei, né? Mas vai perguntando, João, senão eu fico falando. Não, é uma pena, não, mas é interessante que tu conte essas minúcias, porque esse posicionamento, geralmente a pessoa que ela é crítica, ela se afasta da mídia, ela não vai para a mídia, né? E tu fez o contrário, tu tem uma posição, tu é crítico e botou a cara a tapa, como você diz, literalmente, né? Eu fui para a mídia. Tem alguma coisa que te motivou em especial, assim, não, eu vou falar porque não estou aguentando mais? Não, é que assim, ó, eu sempre fui meio assim, advogado do diabo, né? Sempre fui meio do contra, meio assim, porque é uma vida de luta. Então, tu, quando desde pequeno vai lutando, tu adquire uma couraça que te protege, né? Isso. E então, assim, eu sempre enfrentei diretor do banco. Assim, se eu estava certo, eu dizia para os caras, mas isso aqui é assim, né? Tanto que esse diretor não gostou e queria me transferir para um outro diretor que me conhecia em Porto Alegre. Então, o outro me aceitou porque me conhecia. Esse que quis me transferir não me conhecia. Claro. Trouxe ele, perdeu um bom aliado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, durante esses períodos, assim, eu vi que o partido... Eu só criei um partido político porque um prefeito... Um dia eu despedi o prefeito e o ônibus que eu pedi para nós fazer um QG móvel para a brigada e um lugar onde... Isso aqui já em Farroupilha? Já em Farroupilha. A gente movimentou com a Receita Federal, movimentou com a promotoria, onde endossou o nosso pedido para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, para quem está nos assistindo e ouvindo, tem 1.000 ônibus apreendidos. O primeiro ônibus,
a multa é 30 mil, a segunda é 40, daí o cara não bota mais para tirar o ônibus, né? Por causa dali do Foz do Iguaçu tem a fronteira, né? Isso. Então, lá tem 1.000 ônibus apreendidos. A própria Receita quer se livrar desses ônibus, né? E eu, sabendo disso, pedi um ônibus para fazer um QG móvel da brigada, com prisão, com um local em cima para ver. Então, festa de Caravaggio, Fenaquive, Intrai, qualquer festa, desloca o ônibus, bota lá e, né, tem ali uma... Ou até assim, pelas vezes que a polícia tem informação de que vai ter um assalto na cidade. Se nós estamos aqui tramando um assalto em Farroupilha, e a brigada tem essa informação, eles estacionam o ônibus no centro. Nós vamos continuar tentando assaltar Farroupilha? Claro. A gente não sabe quantos tem lá dentro. Claro que não. Né? Então, já seria uma segurança extra. Mas o principal, João, eu sempre lutei para tirar o jovem da rua, né? Pelo PROERD, que é um programa de resistência à droga e à violência, que o brigadiano vai na sala de aula, dá 10 aulas para a criança, e 92% dessas crianças que têm aula não vão para a droga. Isso existe uma pesquisa científica, deve ter umas 70 páginas, né, que é onde foi pesquisado 770 crianças, dos 10 aos 18 anos. Então, 9 anos depois que a criança fez o curso, né? Então, já é um adulto. Legal, né? 92% vai para a droga. Então, isso aí é uma coisa assim que não adianta tu botar um policial em cada esquina se tu não tratar a causa, que é o jovem, né? Que hoje a gente vê quantas pessoas revirando lixo e vendendo latinha. Por quê? Porque nós chegamos a fazer 3.000 crianças na cidade. Depois que um tal prefeito pegou e achou que não era bom, baixou para 1.000 e hoje não chega a 1.000 por ano. Então, hoje nós tínhamos que estar fazendo 3.000 formados por ano. Para você e os nossos ouvintes e telespectadores saberem, Farroupilha tem 30.000 crianças e pais formados. Caxias, que tem 10 vezes mais que nós de população, não chega a 15.000. Então, Farroupilha é um exemplo. Eu até postei um vídeo essa semana no qual... Formados, tu diz, pelo PROERD. Pelo PROERD. Programa de Resistência à Droga e à Violência. Olha só. Porque o policial ensina a criança a resistir à droga. Que é uma coisa assim, isso eu gosto de estender, porque é uma coisa que os políticos, os pais, as autoridades têm que comprar essa ideia. Com certeza. E por isso que eu bato muito nisso. Por exemplo, assim, eu tenho uma criança de 9 anos. Aí um coleguinha oferece para ela fumar uma maconha ou uma pedra ou uma droga. O que essa criança vai dizer para esse que ofereceu? Às vezes os pais, eu não saberia o que dizer, mas o brigadiano é treinado para dizer para ela o que ela tem, porque no dia seguinte ela vai sentar do lado dessa criança de novo. Então, assim, ela não pode dar uma resposta que desagrade a pessoa, né, quem ofereceu. Porque quem ofereceu já está treinado para isso. Lógico. E a criança recebe aquilo como uma coisa nova. Então, ela tem que sair bem. Porque no dia seguinte ela poderá ser o bullying, ou outras coisas mais, ou até apanhar às vezes, né? Então, a criança tem que dizer, tipo assim, não, eu te respeito pelo que tu faz, mas eu tenho o direito de não usar isso aí. E fica amigo, entendeu? Mas dá o não para ficar livre, né? Com classe, não com classe, né? Então, isso aí, assim, é a menina dos olhos, né? E voltando para o ônibus, o que eu queria fazer? Com esse ônibus, quando a brigada não estivesse usando durante a semana, chega no salão paroquial, liga a internet, liga o Wi-Fi e vamos botar ali computadores na época, não, a gente nem pensava em notebook na época, né? E vamos tirar as crianças da rua por um período. Vamos ensinar eles informática, que é a profissão do futuro, é mexer com essas coisas, né? Já naquela época nós pensava isso, né? E o ônibus veio. Daí o prefeito não se adonou do ônibus, porque o ônibus vem para a prefeitura. Ele não vem para a entidade que pediu, que é o Mocovi, que é o normal disso aí, né? Daí o prefeito disse, não, esse ônibus é meu, não vou te dar. O prefeito que tinha assumido em 2009, de nome Ademir Bareta. Não, o ônibus é meu. Daí um dia eu encontrei ele na rua e disse, prefeito, e o ônibus, o senhor não vai me dar um ônibus? Ele disse, não. Aí pegou, tirou a caneta do bolso e me mostrou a caneta, né? Porque eu disse para ele, se o senhor não me deu ônibus, eu vou para a imprensa. Então, ele tirou a caneta e me mostrou. Então, eu entendi o quê? Ou que ele compra a imprensa, ou quem manda é ele. Aí, naquele momento, eu criei um partido político. Porque eu vi que o partido político é a única coisa que resolve as situações de uma cidade. Que para tu poder estar lá tem que ser pela política, senão tu não vai estar. Né? Não tem poder. Mas aí, voltando por que da TV, eu vi que a imprensa tem mais poder que os políticos.
Então, eu fechei o partido em 2016, depois da catástrofe do meu 187 votos, né? E botei um vídeo, inclusive, que está até hoje, quem procurar Glacir Gomes no YouTube, vai achar um vídeo meu que eu postei, onde eu digo que eu nunca mais serei candidato a vereador, vice-prefeito, prefeito ou deputado em Farroupilha. Certo. Pode até que em outro lugar seja. Mas bom, não, aí eu não sei se eu vou me mudar, né? Mas eu acho que não, as raízes estão muito profundas, né? E daí, João? Mas só para nós, essa ideia do ônibus é uma ideia muito interessante. Como que tu juntou forças? Tu convenceu quem para poder ganhar o ônibus, no caso? Foi o próprio prefeito que Não. Eu juntei 6 pessoas, comigo 7, nós somos na Receita Federal. E aí falamos com o chefe da Receita Federal, ele disse, não, o ônibus tem sobrando, mas aí o que nós podemos fazer? Daí, na época, ele tinha necessidade de depósito de coisas apreendidas, e o prefeito era o Pascoal, e daí o Pascoal disse, não, mas lugar nós temos. Daí fizeram uma parceria, a Receita Federal já de imediato deu 2 ou 3 carros, deu um monte de coisas apreendidas, e em troca do depósito na cidade, para desovar o depósito da Receita, porque eles não tinham mais onde botar. É muita apreensão da Receita, né? Não só lá em Foz, mas como nas vias. Isso. Então, foi um bom negócio de imediato. E ele disse, não, me faz um ofício que eu vou conseguir o ônibus. Daí nós fizemos o ofício para ele, o ônibus não veio, eu cobrei. Ele disse, não, pede mais um aval da promotoria. A promotoria endossou, mandou e o ônibus veio. E o prefeito não deu. Mas aí, voltando para o quê da TV... Mas aí já era outro prefeito ou era o mesmo? Claro, né, o Pascoal fez o sucessor, né? Que chama-se Ademir Bareta. Certo. E daí ele não me deu o ônibus, eu criei o partido. Em um ano eu montei o partido com 24 filiados e 3 candidatos a vereador. Ele conseguiu convencer a sair do PV. O outro não, e o outro não. Fiquei com eu como prefeito e 2 candidatos a vereadores. Enfrentamos um homem de 30 anos de política, que era o Ademir Bareta, e um jovem de 9.000 partos, que era uma mentira, médico nenhum faz 9.000 partos numa carreira, né? Mas nós demoramos para fazer a conta, né? Mas daí ele foi prefeito, né? E casualmente... 9.000 partos é uns quantos, né? Não me imagina, não tinha que ter mais nenhum médico fazendo parto na cidade, né? Mas ele vendeu essa história e se elegeu. Então, eu ajudei a eleger esse prefeito e depois ajudei a pedir o impeachment dele. Eu sou o primeiro cidadão comum, farroupilense, a pedir o impeachment de um prefeito. Olha só. E, em seguida, entrou a OAB, e casualmente, a da OAB que entrou depois correu mais rápido que a minha. Né? Por que será? Eu acho que eles ficaram com medo. Vou dar o impeachment para esse rapaz aí, ele vai querer ser prefeito. Ele vai ser prefeito. Mas eu já não queria mais, porque eu já estava noutra vibe. Né? Sim. E daí, João, só para te completar essa que tu me perguntou, por que da TV, porque eu vi que a mídia é mais forte que um partido político. Então, eu não uso a TV hoje como eu poderia usar. Né? Certo. Eu procuro fazer, ao longo desses 6 anos, uma boa TV. Tu, como apresentador, já sentiu lá como é que é, a liberdade que o apresentador tem de trazer qualquer um, inclusive tu trouxe gente dessa administração, né, para ser entrevistados, né? E, inclusive, ex-prefeito... Totalmente apartidário. Lá é assim, vai que determinadas pessoas que foram convidadas, se eu souber, eu não vou estar lá para receber, né? Sim. Mas aí é iniciativa minha, né? Mas o tapete vermelho é para todos. Mas quando eu convido, o tapete é vermelho. Quando a pessoa se convida, ele corre o risco de sentar na mesa do programa Cartas na Mesa. Daí é comigo também. Mas faz tempo que eu não gravo esse programa, né? Que maravilha. O Pedro Pedroso, por exemplo, eu entrevistei ele no Cartas na Mesa, então prefeito de Farroupilha. Mas, assim, dentro de uma categoria, vou, né? Claro. Tu também entrevistou ele, tu viu que a gente tem um bom... Eu recebi ele lá no dia, né? Exatamente. Então, é assim, tem políticos que, mesmo sendo de oposição ou de contrário às minhas ideias na época, eu tenho o maior respeito. Por quê? Porque eles me respeitaram, né? Sem dúvida. Agora, quem não respeita não merece respeito. Eu acho que é por aí. Na verdade, a gente sempre... Por exemplo, em todos que eu entrevistei lá no Olho no Olho, que é o programa que eu tenho lá no Canal 14, na TV Cidade, com o Glacier, todos foi porque, dentro da proposta do programa, teria alguma coisa a oferecer, independente do cargo que exerceu, ou quem foi. Alguns, como tu diz, não é aquele meu amigo, não, mas é uma pessoa que eu acho importante falar, porque tem histórias para contar. Então, a gente vai convidar, né? Claro. E vai continuar convidando. Então, quer dizer,
Aqui, por exemplo, a Renata e o Joe convidam pessoas que eu às vezes não sei. Eu chego aqui, não, por exemplo, hoje o Glacir, se eu soubesse, podia, né, ter... Mas tu não sabia que era eu? Eu podia ter trazido o currículo, então. Falar nisso, nós temos a voz do além, que já deixou de ser do além faz tempo, né? Que é a Renata, nós estamos com interatividade, né? Sim. É ao vivo interativo, o pessoal faz perguntas. E aí, se tu não tiver, ou se tu não quiser responder alguma pergunta que respondo possa qualquer vir, coisa, inclusive de fica cunho tranquilo, sexual. fica à vontade. E essa é uma pergunta curiosa. Eu acho que alguém vai com certeza, o que é bissexual para ti? Né? Não, Com um pouco, não, mas não responde. Posso responder? Não, ainda Boa não. noite, Não, eu sou bi, eu não falei bissexual. Eu sou bipai, eu tenho 2 filhas. Explicado. Está explicado. Então, boa noite. A gente já está aqui no ar, já fazem 20 minutos. Tudo isso? Então, a gente já... desculpa, a minha voz do além aqui no meu ouvido já me xingou. 33 minutos, O Renato. tempo passa, né? E o pessoal está entrando devagar, então podem mandar seus comentários, podem fazer suas perguntas, podem mandar aqui que o Glacir vai responder sem censuras. Tem o Márcio Gomes, já mandou um boa noite, gurizada. Olha aí. O Márcio Gomes é um conterrâneo meu que me descobriu aqui em Farroupilha, mas ele... Como é que são as coisas, né? Ele foi em Santa Rosa, num amigo comum nosso. Que legal. Aí chegou lá conversando com essa família, mas eu não sei por que cargas d'água, estavam falando em algum bandido, lembraram do Cabo João? Não, Cabo João não é bandido. Cabo João tem história. Né? E aí veio nosso, não, mas o Cabo João está em Farroupilha. E aí o Márcio Gomes ele não é teu parente porque ele é de Alegrete. Então eu suponho que ele não seja tão próximo. Ele é dos Gomes rico, né? Não, ele é dono da Ferragem Farroupilha, quer dizer, ele é que nem tu, é dos Gomes ricos. Não, eu sou dos Gomes pobres. E hoje fui lá fazer uma visita para ele. Grande Márcio, obrigado pela parceria aí, tia. De onde é que é o Márcio? Aqui em Farroupilha? Ele é de Alegrete, mas mora aqui em Farroupilha. E trabalha onde? Ele é o homem da Ferragem Farroupilha. Ali na Pedro Grandelli. Ali, conheço ele. Eu não sabia que ele era Gomes. Aquilo ali é mais ou menos como mala de mascate, né? Sim. Não tem o que tu pense que não vá ter, que não tenha mesmo. Né? Ele começou no bairro 1º de Maio, né? No 1º de Maio. Eu conheço a história dele. Olha só que legal. Eu não conheço, porque na verdade eu conheço ele lá do Alegrete, quando nós era guri de CTG, de invernada de dança e coisa. E aí agora fui descobrir aqui que o homem é da Ferragem. Eu não sabia que ele era Gomes. Ele atende muito bem. E eu venho faz tempo protelando a compra de um... Sabe aqueles discos que dá para fazer... Lá tem também. Que dá para fazer de tudo um pouco ali, inclusive paeja, né? Paeja, bife, aquela coisa toda. E eu agora acho que achei alguém que capaz de até me fazer um presente, o que tu acha? Uai, é difícil. Se é dos teus Gomes, não tem presente? Não, eu sou meio mão aberta, né? Mas tem comerciante que não abre a mão, né? Nem no desconto. Né? E a gente tem um comentário também do Mário César Rolão. Opa. Grande amigo Cabo João. Olha te aí. Assistindo aqui do Alegrete Grande. Um abraço, meu amigo. Que maravilha. O Mário é um leiloeiro. Foi o primeiro leiloeiro em Alegrete. E é até hoje leiloeiro, né? É uma figura extraordinária porque ele conhece... todos, de tudo, né? Porque tu é leiloeiro, uma hora tu tá fazendo um leilão de gado, um remate, outra hora tu tá fazendo um leilão na cidade, outras coisas, e aí todas as pessoas, por incrível que pareça, quem vende, quem compra, procura como informação o leiloeiro, né? Para saber aquela coisa toda. Mas a procedência, mas não sei o quê, e o valor, como é que vai estar. Então, ele é uma figura muito querida, não só um baita profissional, como muito querida lá em Alegrete. Um baita abraço. Mário, vô fresquinho, nasceu o neto dele agora esses dias. Estava numa facerice, rapaz. Bonito isso. Estava numa facerice. Coisa boa, Mário. Um baita abraço, saúde para... Acho que é neto, macho. Se for menina, da mesma forma, saúde e o carinho especial desse amigo velho de sempre aqui. Por enquanto é isso. Amém. O pessoal pode, então, participar na interatividade mandando alguma pergunta, alguma curiosidade, porque, afinal de contas, toda essa trajetória, né, Glacir, a gente fica se perguntando muitas vezes, mas outro dia eu trabalhava numa rádio lá em Santiago, antes de vir para Farroupilha, trabalhei 4 anos e meio, e um dia eu estava contando que quando eu estava em Goiás, quando eu estava não sei aonde, um ouvinte
falou para um colega meu, mas falou meio de prosa informal, né? Mas esse cara aí, pelo jeito, ele não para em lugar nenhum, porque já teve tudo que foi lugar. É um cigano, né? É um nômade, né? Um nômade. E aí depois, outro dia, eu estava comentando, tem alguns lugares que na profissão do rádio a gente vai, experimenta, tem uma boa proposta, mas não dá certo, às vezes, né? Normal, E tu acaba saindo. Quando eu fui, por exemplo, para a RBS em Santa Catarina, em 95, estava uma maravilha, estava 100%. Eu era correspondente da CBN do Rio, e estava a mil pelo Brasil, trabalhando na rede Peperi de comunicação em São Miguel do Oeste, e daqui a um pouco vem o 96 e a recessão, aquela do real. Sim. Quando, né? E aí, o que acontece? Enxuga a empresa. E o meu superior disse, João, eu estou te avisando porque sou teu amigo, tu veio para cá porque tu era meu amigo, porque eu te conheci e tal, e agora estou sendo teu amigo de novo. A empresa vai começar a liberar todo mundo que não é estagiário ou que não faz jornalismo ou que não é jornalista. Olha só. Os estagiários de jornalismo, os que fazem jornalismo, ou os que são jornalistas, eles vão ficar por enquanto. Por enquanto, mesmo assim. Então, como eu não era nenhum deles, né? E nem pretenso jornalista eu era, eu digo, bueno, então é hora de eu pegar minha sandalinha e voltar para Querência. Porque lá é sandália mesmo, né? Sim, sim. Tem o Márcio Gomes, Oh. mandou assim, que é para fazer lá na casa dele, a paella. E Glacir é meu cliente há anos. Eu devo a visita a ele com a ferragem Farroupilha. Olha aí, que joia, viu? Eu conheço bem ele. Que coisa boa. Comprei várias vezes dele. Temos em casa, como diz outro, né? Com certeza. Eu só não sabia que era parente, né? Tu vê, né? Mas aí que tá. E eu não imaginaria nunca, por mais que me dissesse que era de Alegrete, que era um antigo amigo nosso, de guri, né? De infância e tudo, né? E, bueno, aí essa a atividade toda na política, eu falei brincando antes, mas é uma coisa séria, tia. Tu fosse o primeiro candidato a prefeito. Depois vereador. Não, depois deputado e depois vereador. O vereador foi por último. Eu inverti. Olha só. Normalmente tu vai para vereador, né? Isso. Já pensei grande, eu queria mandar na cidade. Né? Olha. E aí, ainda a tua vontade, tanto como deputado como vereador, dentro dessa tua ideia que tu falou antes, do projeto do... Segurança, saúde, educação, as coisas básicas. A questão social, principalmente dos mais carentes e tal. Exatamente. É porque assim, João, quando tu escolhe uma cidade para morar, por que tu escolhe? Tu escolhe porque ali tu vai ter uma qualidade de vida, né? Isso. E daí tu vê uma cidade que nem a nossa, que tem 300 milhões de orçamento por ano, 350 hoje, né? E tu tem 70 mil habitantes, e tu vê que as coisas ali não são feitas por incompetência ou por pagar muito aluguel, que o prefeito atual já diminuiu, né? Ou por ter muitos cargos de CC, né? Ou por gastar dinheiro em coisas que não deveria, né? Certo. Então tu fica indignado, porque está faltando uma rua, está faltando uma praça, está faltando uma ciclovia na cidade, né? Qualidade de vida, uma pracinha boa que não tem, uma rua coberta nós não temos. Tu sabe que eu fiz uma brincadeira outro dia, nós vinha subindo ali na rua que é do Parque de Máquinas ali, antes de chegar na Júlio, né? Sim, sim. Tem um subidão ali. Um tobogã? Não, aquela rua é um horror. E aí eu disse assim, mas essa rua aqui era para ser o espelho, né? É a rua do lado da Secretaria de Obras. Essa aqui era a primeira a botar o asfalto para depois, né? Mas não, claro que isso aí são prioridades que a Secretaria ou que a administração define com seus pares e que a gente muitas vezes... Mas eu vejo assim, ela é uma rua curtinha, de umas 3 ou 4 quadras. Fácil de arrumar. Ela está no centro, ali tem acesso a empresas grandes, restaurante, que quase todo mundo, como os outros, vai almoçar lá. Um galeto feltrinha. Né? Exato. Então, ela era para ser uma das prioridades. Mas não é, João. Mas, infelizmente, não é como a gente pensa, né? Eu entrevistei o prefeito na quinta, passei todo o fim de semana a entrevista dele. Na quinta agora, depois da FENAQUIV. Sim, até para fazer um balanço da FENAQUIV, mas aí a gente quer falar de tudo. Ele deu 45 minutos, né? E eu disse para ele, prefeito, a semana passada me mandaram um vídeo de um bueiro que estava ali há 3 anos, sem a tampa. Aí uma pessoa de noite passa ali, quebra uma perna, né? Sim. Aí fica naquelas filas de espera, né? E a saúde também tá um pouco atrasada essas filas, né? E aí me mandaram uma outra que, em plena FENAQUIV, entre a casa do seu Colombo ali e a antiga funerária, na rota da
Rômulo Noro com Júlio de Castilho, um lixedo, 2 metros de terra entre o cordão e o calçamento. Cara, aí eu posto no Face, né? Porque as pessoas me mandam, eu tenho um vídeo que eu digo, envie o seu vídeo para a TV Cidade, né? Reclamando e tal. Então, isso eu estou postando toda hora. A pessoa me manda o vídeo, eu não posto, eu estou sendo... O prefeito me comprou, né? Sim. Porque o grupo deles anuncia comigo, anuncia desde sempre, não é? Agora que eles são prefeito, né? Sim. E assim, ó, se a prefeitura botar dinheiro comigo ali para me anunciar das coisas que eles fazem, aí que eu vou mostrar as coisas, porque eu vou mostrar que eu não tenho preço, eu tenho valor, né? E aí eu disse, prefeito, será que eu postei no Face isso? Não, eu vi, inclusive, me chamou a atenção porque eu fui olhar, é uma boca de lobo, né? Isso. E ela tem pasto grande, Claro, ela tem capinha. macega, capim, quer dizer, a gente... Então não é de ontem, Tu né? vê de longe que aquilo ali faz muito tempo que está ali, né? 3 anos, e não é dessa É administração. um buraco, né? Caiu a grade e não arrumaram. Não, caiu nos roubos, né? Porque é eles ferro. roubam. Mas só que é o seguinte, eles continuam botando a grade em cima, mas só botam um cimentinho por cima. Daqui uns dias vai soltar, eles vão levar de novo. Aí numa entrevista com o secretário de obras, mas secretário, eu não sou pedreiro, mas não dá para fazer um negócio lá com ferro por baixo? Chumbado? Chumba forte, Qualquer um cara que de pouco conhecimento sabe que tem que chumbar, né? Lógico. Fazer uma base, né? uma estaca lá, né? Mas não, tu fica naquele nhenhenhê, né? Então, assim, em plena Fenaquive, né? No centro da cidade, eles não cuidam, como é que nós vamos trazer turista para cá? Daí a minha pergunta no Face é, será que o secretário, os vereadores não passam por ali para ver? Eles passam, mas não ligam. Então, assim, então alguém tem que mostrar essas coisas, né? Exatamente. Daí, no dia seguinte, eles vão lá e resolvem. Então, aí o prefeito disse para mim na entrevista, não precisava vocês fazer isso, né? Eu disse, prefeito. Mas aí eu perguntei para ele, é o secretário que é fraco ou o prefeito que não quer demitir? Eu tenho que perguntar, né? É o meu papel daí, né? Não, eu acho que a questão toda quando o prefeito, ou quem for, a gente está falando aqui, nós estamos falando de pessoas conhecidas. Claro. Né? Respeitando a pessoa. O secretário de obras é uma figura extraordinária, um ser humano extraordinário. Sim. Nós estamos falando da questão administrativa que não tem nada a ver. Acho que o prefeito Feltrin tem todas as melhores intenções do mundo, mas ao ponto de tu dizer assim, quando tu diz não precisava falar, não, é o contrário, a visão dele tem que ser o contrário. Eles é que não precisavam ter deixado chegar aí. Não, ele falou assim, não precisava deixar vocês falar para resolver, tinha que ser resolvido antes. Tinha que ter sido antes, ele concorda com isso. Sim, mas é lógico. E a gente sabe, né, João? A própria história do quebra-mola nem vamos falar, né? Nem vamos falar. Ficou mal, já vai lá, já diz, olha, vamos desmanchar, vamos terminar com esse quebra-mola e termina com o assunto, pronto. Aí até eu disse em off para ele, porque também esse assunto saiu e ele disse que isso aí é por conta da licitação. Isso. Ele não pode mandar arrumar o asfalto porque tem que ser uma licitação para o asfalto e outra licitação para o quebra-mola. Para paralelepípedos, né? Então agora ele resolveu isso e ele disse que porque corre na cidade um boato daí, né? Que eu brinquei com ele em off depois, que não deu tempo de perguntar tudo, né? Certo. Que o Clayton fez a mesma coisa na frente do Bar do Bolacha. E ali, como decorreu muito tempo, eles botaram brita e alguns carros atolavam na caixa de brita. Né? Porque como é que vai sair da brita? Né? Então, patina não sai. Patina não sai, então teve que ser rebocado. Então eu disse, espera, prefeito, o senhor corre o risco de ganhar do Clayton nesse quebra-mola. Né? Ele disse que não, que agora vai resolvendo. Então, e aí continua o problema, porque na verdade teve licitação e não teve... Não, é que agora... Agora, na última, agora que teve, na anterior, aliás, na primeira ali, depois que resolveram, abriram licitação de novo, não teve empresa nenhuma que se manifestasse para fazer. Eu não sei, essa parte eu não sei. Então, esse é um problema que, por exemplo, eu acho que tem que ser muito claro. Abriu, não teve candidato, não teve ninguém se oferecendo, vai para a imprensa e diz, olha, vai demorar porque nós, né? Porque não temos, abrimos licitação e não teve ninguém que se propusesse a assumir a bronca. Então são coisas, eu acho que, mas essas são coisas ainda que dependem muito mais, elas estão dentro de uma situação estética da cidade, como tu falaste, como é que tu vai atrair o turismo, né? Elas estão dentro de uma necessidade, que é a questão, por exemplo, como é que tu vai, no centro da cidade, tu desce a Júlia ali para ir almoçar lá no Galeto,
se tu voltar de lá, se tu comeu mais ou menos bem, tu mistura o feijão com a massa em questão de segundos. A digestão está feita. Né? Tu mistura o feijão com a massa, se tu não for bom, facilita tu, né? João, isso faz mais de 30 anos que a cidade é assim. Se faz o calçamento, aí cria uma nova residência, a Corsan vai lá e abre, mas eles não usam o sapo aquele de bater, Exatamente. de compactar. Exatamente. Então, o que acontece? Aí baixa, fica um quebra-mola, invertido. É um horror, né? E a gente sempre fala entre amigos, né? Nos bares a gente resolve tudo, né? E a gente sempre diz assim, mas se cada prefeito pegasse uma rua de cada vez com uma equipe de 2 ou 3 funcionários, a cidade era um brinco. Porque tu vai em Lajeado, tu vai em Carlos Barbosa, em Garibaldi, não é isso. Por que Farroupilha tem que ser? Agora eu vou me meter no Claro, assunto. Deva. Eu sou bem mais nova, mas eu gosto de ouvir esses assuntos, porque eu gosto de ouvir a experiência, né? E se parar para analisar em relação às nossas ruas, são sempre as mesmas. Sempre as mesmas. A Avenida Veneza sempre está horrível. Ali no Galeto sempre está horrível. Os buracos aqui na... Como é que é aqui que vai para Garibaldi? 853, 853, eu acho que é. Ali é horrível. Agora deu uma melhoradinha. É sempre nos mesmos lugares. Fácil de resolver seria. Fácil de resolver. Mas é que daí que tá. Tu tem que fazer uma coisa definitiva, não é um tapa-buraco para hoje, né? Não é uma tapeação, tem que fazer uma coisa bem feita. E aí é que está a questão, eu acho, que é uma questão de investimento, de planejamento. E aí, claro, mas a pergunta é, né, Renata? Se tem há tanto tempo isso, e os outros prefeitos passaram... Olha, eu me criei, eu morei no bairro São José, mas eu me criei lá no Medianeira, que é onde as minhas tias moram até hoje, minha avó morava. A vida inteira, desde que eu sou criança, passa para chegar lá na descidinha atrás ali da Colombo, que começa a subir o morrinho, sempre a mesma história. Na sempre. própria Ernesto Fetter, que é a principal Fetter. também, eu conheço ali, eu tive a fábrica ali uma época também, era É horrível. Então, por que Farroupilha é rica? É a 20ª economia do Estado, tem 477 atrás de nós. Nós não temos que se basear nas que estão atrás, temos que se basear nas que estão na frente, né? Então, é assim. Mas, João, até eu postei essa semana, que está correndo bastante, no tempo de Roma, eles faziam umas estradas que duraram até hoje. E nas de hoje não dura 2 meses, 3 meses, tem buraco. A culpa é dos engenheiros? Não é. A culpa é dos prefeitos que pegam 10%, 20% ou 30% do valor da licitação para fazer uma camadinha hóstia. E quando eu digo isso, eu não estou acusando o prefeito local, o prefeito dali. Eu estou dizendo que isso é rotineiro em alguns... Né? E quando eu digo isso, não é para provocar o cidadão que está no cargo, é para provocar para as pessoas ter vergonha na cara e fazer o que é certo. Né? Então, assim, quando eu falo que o secretário de obras passa ali e não vê, eu não estou chamando o cidadão de ruim, Sim, não. Eu estou dizendo que o secretário ele é muito bem pago e não está fazendo o que tinha que fazer. Ele está sendo falho no cargo que ele executa. Então, é lógico que daí a gente não sabe do tamanho das demandas que ele atende, mas que pelo menos, né, diz, tal coisa. Eu acho que isso de tu ir para a mídia é muito melhor do que tu não responder, porque quando tu não responde parece que tu está... Quem cala consente? Não, parece que tu tem um certo medo de provocar e depois tu não fazer, parece que é isso, né? Então, tem coisas que eu acho que, assim, tu tem que dizer que vai fazer e tem que fazer, lógico, né? Tem que fazer, depois que prometeu, tu tem que cumprir. Mas eu acho que tem que ter esse olhar das pessoas, porque muita gente, quem ocupa cargo público, e eu já fui agente público, a gente sabe disso, todos os dias tem a cobrança, todos os dias tem a cobrança. Então, já que as pessoas têm a liberdade de te cobrar, tu tem que ter o posicionamento de manter elas informadas. No mínimo. Aquilo ali está acontecendo isso, não é possível. Sim. Eu me lembro lá em Alegrete, tem uma rua até hoje, que ela é nas margens do Rio Ibirapuitã, e ali era um lugar que a umidade no solo não tem como enxugar a beira de um rio. Então, tipo, na época de verão, durante o verão, ela se mantinha o asfalto bom. Quando começava o inverno, aquilo virava uma estrada de chão. Sim. E aí e era aquela mesma queixa, mais ou menos como nós estamos falando aqui, dos mesmos lugares sempre. Só que nunca um secretário foi lá e disse, pessoal, ali tem um problema sério,
né? Na geografia, no solo, sim. né? O solo, e nós vamos ter que fazer um trabalho profundo ali, tem que fazer um trabalho sério. É mais ou menos como está acontecendo agora na Avenida Grandene, lá, né? Pedro Grandene. Na Pedro Grandene, que os moradores, alguns acham que não pode, que a rua é muito estreita para deixar como eles querem, ou que se deixar sem estacionamento, e eu concordo em partes, não tem como o comércio continuar, porque tu tira o estacionamento, né? Tu chega no comércio porque tu para na frente, ou porque tu para perto, senão Até tu porque não não é chega, no centro, né? Ou deixa uma via só e deixa uma baita de uma avenida de entrada, Claro. só vem ou só vai, tá tudo certo. Isso desde o começo eu venho dito. Né? Em qualquer cidade, Porto Alegre é um exemplo, que foi criada da beira do rio em diante. Isso. Ruas estreitas e é tudo uma única. Uma mão única. O que custa fazer a Pedro Grandene subir e a outra que sai lá do lado da Anselmo e descer? Cara, está resolvido. Não Quem precisa, sai da cidade sai na não rua precisa fazer que tu fala canteiro. é da rodoviária ali, né? Não precisa fazer canteiro, que canteiro dá acidente, batida, as pessoas ficam ali se equilibrando e tem que olhar para os dois lados para correr, né? Sim. Porque em cidade pequena que nem a nossa já tem mão únicas. Isso. Então, às vezes, tu está acostumado a olhar só para um lado. A Júlia de Castilho ali, que já foi mão entre a Rômulo Noro e a Pena de Moraes, ela já foi mão única. Então, tem muita gente que pega e atravessa assim, ó. Eu acho que como ela é entrada, ela tem que vir. Claro. Só uma mão, vem embora, estaciona dos dois lados. Pronto, resolveu o problema. Vão botar corredor no meio, vão desapropriar a casa, vão brigar com meia dúzia de gente, as pessoas vão entrar na justiça, isso aí vai ficar uma lenga-lenga. Para que isso? Então, tem às vezes parada que as pessoas compram, que é para dar um carteiraço, parece dizer, não, eu vou fazer do meu jeito. Mas o melhor jeito é o jeito de consenso. E o prefeito tem razão quando ele diz assim, não, o benefício de todos não pode ser prejudicado por alguns. Por alguns, exatamente. Mas assim, mas existe um meio termo para tudo, né? Não, eu acho que todos concordam que tem que mudar, porque é a avenida de entrada e tem que deixar, tem que melhorar, tem que fazer alguma coisa para melhorar. Claro. Mas eu acho que aí é isso, né? Daqui a um pouco, eu acho que o comércio ele não vai se sentir prejudicado, até porque, por exemplo, quem está na direita vai parar quem vem na direita. Os outros dificilmente vão parar do lado de lá para atravessar aquela rua do movimento que né? E um bom exemplo, João, assim, ó, a Marechal, a que desce ali, Barão do Rio Branco, já é falado há muitos anos que teria que fazer ela descer e a Marechal Deodoro, daqui delícia, subir. Certo. Né? Mas daí tem comerciantes que não querem. Aí eu te digo o seguinte, ó, quantas pessoas que deixam de ir na fruteira tal, Claro, tal, por causa do movimento. Por causa do movimento e não tem onde estacionar. Não tem onde estacionar e não tem como atravessar. Não é melhor tu dar um balão numa quadra, estacionar calmamente fazer a volta na quadra, e não ter risco de batida, porque uma mão tu olha para um lado é fácil tu fugir. Agora uma que vai, tu tem que olhar para os dois lados. Então é umas incoerências assim que aí a minoria prejudica a maioria, né? Então são coisas assim que não dá para entender. Mas eles devem ter os motivos deles, né? Eu acredito que sim, e lógico que a gente respeita os argumentos que são técnicos, né? A gente também debatendo aqui pode até achar que eu como e entrada... respeito muito a cunhada, viu? Eu conheço bem a cunhada, que está no planejamento. Eu não devia nem estar falando, que facilita o apoio da mulher. Não, mas o que nós estamos falando é a voz do povo, não é a nossa voz. Não, ele está falando pelo que as pessoas falam. E nós falamos antes quem está nos assistindo aí, o Gomes, por exemplo, que a ferragem dele ali, ele tem os motivos também de achar que não. Claro. Ou que tem que achar uma outra forma. Claro. Então, a gente está ouvindo as pessoas se manifestarem de uma forma que, ainda bem que também o prefeito teve esse juízo de não mandar, tipo, vamos fazer e seguir fazendo, né? Porque seria muito pior depois, né? Muito pior. Não, porque as pessoas vão entrar na justiça, com certeza. Tu perdeu um estacionamento, que nem o Colombinho ali, que está ali há 50 anos na cidade ou mais, né? O cara tem um estacionamento, fez um prédio, tudo. Se cortar o estacionamento dele, ele vai fechar. E vai para onde? Né? Vai perder o antigo Butelli, ele era o Butelli, agora ele vai passar para o outro lado, né? Sim. Do outro lado tem estacionamento de uns 8, 10 carros. Recuado. Mas não chega, né? 8, 10 carros, não. Ele vai precisar igual do estacionamento da via, não tem como, né? A mão única resolveria tudo ali. E não daria polêmica com ninguém. E a mão única e estacionamento dos dois lados. Claro. Está resolvido o problema. Porque eles dizem que fazer um corredor de ônibus. Quantos ônibus que sobem por dia na Pedro Grandene? Nossa.
Não, é 5, 6, 10. Né? Não tem motivo para corredor. Vamos pensar daqui a 50 anos. Tem mais coisa. Mas tem que pensar nisso, porque Também. o ônibus está se terminando. Também. O ônibus estão cada vez mais escassos, é mais hora de pique, Sim. porque as empresas hoje têm os ônibus contratados para levar e trazer os funcionários. Tem os Uber da vida? Tem os Uber da vida e hoje a maioria das pessoas tem o carro porque ela vai para o serviço, deixa o filho no colégio, vai para o serviço, na volta pega o filho do colégio, quer dizer, quase todo mundo se locomove assim, né? Mas eu tenho o maior respeito pela Girelli, eu conheço ela pessoalmente, que ela fez trabalho. Não, também, mim. nossa, a Cris Ela é competentíssima. A Cris é minha amiga de quando ela se preparou para ser prenda do Honda, declamando e tal, nossa. Mas não é essa a questão, nós não estamos falando das pessoas, nunca, dos cargos, nós estamos falando das situações que competem, obviamente, a esses cargos. E até disse para o prefeito, prefeito, será que a Girelli não está muito sobrecarregada do planejamento e do meio ambiente? Ele disse que não, que ele dobrou a equipe técnica na volta, né? E que se botasse mais um secretário só aumentaria em cadeia os cargos, né? Eles devem ter a razão dele, ele foi eleito e ele tem o direito de fazer o que ele quer, né? Assim como eu acho, João, que alguns cargos que eles indicam como CC é justo porque a pessoa trabalhou na campanha. Ele não vai botar um cara de um outro partido naquilo ali e deixar aqueles que ajudou ele a eleger. Eu respeito isso, desde que seja coerente, que nem tu falou, na profissão, na atividade, dela, né? E não botar um músico para cuidar da geografia, né? Exatamente. Não funciona. Não, eu tenho um exemplo por mim. Em Caxias eu tinha um cargo, estava pronto, sexta-feira fui lá, segunda-feira já começo a trabalhar, maravilha. Já até preparei o paletó, como diz o outro, né? Porque é uma assessoria de imprensa, de um gabinete e tal. E na minha área, lógico, né? Aí, segunda-feira cedo, o responsável por esse setor ligou para um outro amigo meu, porque ele ficou meio achando que eu não ia receber muito bem a notícia, e esse outro meu amigo me transmitiu, me ligaram agora da prefeitura que para tu não ir lá porque eles tiveram que fazer um remanejamento e tiveram que esse cargo que tu vai ocupar deram para um radialista que trabalhou na campanha, que foi candidato e é lógico, e eu não tinha o que fazer. A gente sabe que é assim. Eu digo, bueno, tá tudo certo, não muda nada, seguimos amigo. Primeiro, se o cidadão é do cargo, trabalhou na campanha, foi candidato, fez voto, deu voto, lógico que é dele, né? Merecido. É lógico que é dele. Merecido, muito bem. Mais alguma coisa por aí, Renato? Tudo certo? Tudo certo. Ou o pessoal não está gostando nada ou está tranquilo, tá bom? Quando se fala muito em política, o pessoal não gosta, né, João? Porque política é uma coisa chata, né? Só que, assim, eu acho que em ano de eleição, nós temos que convocar as pessoas para cada vez mais escolher melhores os nossos representantes, porque são eles que fazem as leis. Mas voltando no Glacir, aí surge... Como é que surge a ideia da TV Cidade? Como é que é construído esse projeto? Exatamente no momento que eu vi que a política não servia mais, daí tinha uma oportunidade, um amigo meu que queria vender a TV, né, os equipamentos, porque a TV ela é uma entidade sem fins lucrativos, eu como presidente não posso ser remunerado, mas sou dono dos equipamentos e posso alugar para a TV, no caso, né, que até hoje não vi um centavo, né, mas faz parte do investimento e nada dá certo da noite para o dia, né, às vezes demora 5, 3 anos, 10 ou 20, né, mas é uma coisa assim que eu faço por prazer, eu trabalho às vezes 10, 12 horas por dia, sábado e domingo, né? Porque a equipe é enxuta, tu viu lá, né? Sim. E nós temos 40 programas, né? Entre eles o Olho no Olho, né? E só para te ter uma ideia, na feira, nos 3 fins de semana, nós fizemos 72 entrevistas. Olha só. Então, teve dia que eu fiz 20 entrevistas, né? Então, hoje nós temos um acervo muito bom da FENAQUIV, nós temos 95 programas relacionados à FENAQUIV. Fiz uma pesquisa bem extensa com relação às feiras anteriores, que, infelizmente, nem a SICS, nem as prefeituras, nem a agência de publicidade tem um histórico da FENAQUIV. Não tem mesmo, é verdade. Eu procurei e não encontrei. É a maior festa de Farroupilha, a terceira da região, e a SICS, que fez a feira a vida toda, não tem o histórico das feiras anteriores. A prefeitura não tem, e a agência de publicidade não tem. Quer dizer, isso é outro erro assim que devia ser preso. O prefeito que larga a administração e consome com todos os arquivos, para o outro pegar... isso é verdade. E o outro pegar e... Isso aí eu acho pavoroso. O cidadão que faz isso, no mínimo, ele é muito idiota. No mínimo.
Porque tu De tem má os arquivos. Eu deixei na secretaria que eu trabalhava, quando eu saí, lógico que não tinha terminado o mandato da administração, mas ficou tudo e ainda me chamaram depois, várias vezes, eu fui lá. Digo, não, isso aqui eu tinha programado para ser assim, assim, assado. Ah, não, então tá, então vamos fazer assim, assado. Mas tu pegou o que quando tu assumiu? Eu era diretor... Não, tu pegou o que de documento? Ah, sim. Eu já peguei virtual, tudo virtual. Não era mais documento. Mas tinha documento? Não. Nada, É isso que eu digo. Não, a gente precisava de orçamento, por exemplo, Semana Farroupilha em Alegrete é fortíssimo. É a maior semana, o maior desfile, tá. Aí tu ia lá para pegar dados, não existia nada. Aí nós começamos a bater. Eu cheguei ao ponto de fazer uma pesquisa na situação, primeiro, demográfica, né, para a gente saber quanto de população estava envolvida no movimento nesse período, quanto que cada um, mais ou menos, gastava, tendo cavalo ou não tendo cavalo, e aí a gente fez um relatório terminando com a média de por pessoa, quanto cada cidadão alegretense investe numa Semana Farroupilha. Olha só. E aí eu duvido que hoje, por exemplo, que já mudou, né? Agora já mudou, se tu chegar lá hoje... Não existe, bota fora. Bota fora para não dar pano para manga para os próximos. E bem isso aí. Né? Então, é uma sacanagem, né? né? É uma sacanagem. Mas a FENAQUIV foi fantástico ali, eu acho que é um erro assim de não ter história, né? Não ter registrado as coisas, né? Mas eu agora estou com um bom acervo. Não tem tipo relatório nenhum. Não existe nem foto, nem filme. Coisas que nem a Secretaria de Turismo, que nem ninguém fez até hoje. Tem. A prefeitura tem 0. Né? E tu vê, desde 91, são 2.000, são 22 mais 9, são 31 anos, né? 33. 91 para da 9 até 2000. 31, exatamente. Então, são 31 anos de história de uma feira que é forte, que é a terceira da região. Nós só perdemos para a Festa da Uva, Expo Bento, e depois vem Farroupilha. E tu vê, estamos competindo com Carlos Barbosa, que é a Festa de Queijo, que é mais gastronômica, mas tem outras feiras aí grandes na região, né? Feira Vindima. Flores da Cunha, que é a Vindima, né? Agora, final de semana, estava tendo em Feliz, não era? Feliz ou Nova Petrópolis? Estava tendo... tinha mais de uma até. Festival tinha do Folclore. duas. Festival do Folclore, Festival Internacional do Folclore antes de Gramado ali, Nova Petrópolis. Nova Petrópolis, isso. Então a região é rica em festa, e nós estamos em terceiro. Olha o número de pessoas, 80 mil pessoas vieram aqui. Né? Em Flores da Cunha teve lugar que uma feira lá da Vindima deu 100 mil pessoas. Então, nós estamos bem na foto. Então, como é que não vai ter história da feira? Então, tem coisas assim que tu fica pensando, né? E eu dou nome para as coisas, porque eu acho que assim, o que é certo, e né, eu já chamei 2 prefeitos mentirosos, nunca me processaram. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam mentindo. Né? Eu tinha documento que provava que eles mentiam. Né? Então, não me processaram. Né? Na parte política, assim, eu não tive problema. Tu falou antes que as pessoas não gostam muito quando a gente fala em política, mas a questão toda é falar na política partidária. Quando a gente não fala de partido, é muito diferente de quando tu vai discutir partido, porque daí tu tem um partido A e eu tenho B. Né? E aí eu vou achar que o meu partido tem projetos melhores, ou não, depende da cabeça de cada um. Né? Mas a maioria das vezes as pessoas são assim. Nós estamos falando de política num geral, em cargos políticos e pessoas que trabalham na política e do comportamento do povo perante a eles, né? E é muito diferente da questão partidária. Eu não quero nem saber que partido é o prefeito, nem o vice-prefeito, nem o secretário. Eu quero saber que as ruas estejam funcionando e que a cidade esteja boa. Claro. É isso que eu quero, né? Nós queremos qualidade de vida. Exatamente, qualidade de vida à altura que Farroupilha a vida inteira. Sim. Essa enxurrada de pessoas que migraram para cá, de todos os cantos, tem de Uruguaiana, tem de Alegrete, tem de Itaqui, de Rosário. Eu estou falando aqui, fora as que vêm de Santa Catarina, né? Sim, e hoje assim, hoje tem os venezuelanos, tem de tudo aí, né? E é bom que essa mistura só faz crescer e fica homogêneo, né? Lógico. Tem para tudo, né? A miscigenação só crescendo. Só cresce, cada um pega um pouquinho do outro, né? Isso aí. Mas muito bem. Tudo bem por aí? Tudo certo. Essa hora o pessoal já não participa, né? Não, tu imagina, já é quase meia-noite. Então surge, vamos concluir aí, surge a TV Cidade, sem fins lucrativos,
E ela tem tu me deu uma explicação, mas eu quero que tu faça essa explicação. Ela está conectada numa rede de 150 outras... 130 outras TVs. Nós temos uma rede de TV comunitárias que, onde tem TV a cabo, é possível ter uma TV comunitária. Certo. Eu, como presidente, eu não pago nada para a NET, né? A outra TV comercial tem que pagar um aluguel do canal, né? Porque aí não é uma comunitária. Então, existe no Brasil 130. E nós temos eu chamo a nossa Rede Globo das TVs comunitárias. Certo. Por quê? Porque cada um manda um programa para lá, semanalmente, eles fazem uma grade e jogam no satélite, onde atinge 50 milhões de telespectadores. Né? Isso oficialmente, para quem assina as principais, Claro, Vivo, Sky e Oi, que são as principais, né? Assinaturas por satélite. Certo. E, lógico, isso é oficial, mas tem ainda a NetGato, né? Que essa aí, às vezes, o pessoal diz que é o dobro. E né? tem bastante, tem bastante. Então, a nossa audiência nacional é muito forte, mas é pouco conhecida porque ela tem 4 anos só. Então, não é uma TV conhecida. Não é tão popular ainda. Mas quem navega ali e passa por ali, também em Farroupilha, ou em Bento, ou em Garibaldi, ou em qualquer lugar do Rio Grande do Sul e do país, vai ver um programa nosso nessa TV. Então, nós atingimos localmente 35 mil pessoas pelo cabo, né? Atingimos praticamente um grande número de pessoas pelas redes sociais, em função do número de seguidores, né? E nós trabalhamos com todas as redes sociais. E no nosso canal do YouTube, por exemplo, nós temos 8 mil vídeos, com 1.100.000 visualizações. E 15 mil pessoas que recebem nossos vídeos diariamente. Então, para a internet, isso é pouco números, 1.100.000. Mas para uma TV local, e num curto espaço de tempo, é um número já bem respeitado, né? E, além disso, desde 2017, em função assim que a gente queria atingir a maioria das pessoas, a gente criou um aplicativo. Então, esse aplicativo já funciona já desde 2017, né? No início, praticamente, quando eu assumi a TV. E hoje a pessoa pode ver no celular ao vivo. Perfeito. E todos os vídeos ali pode passar para a TV, para ver no Bluetooth, através do canal também, através do site também nós temos ao vivo, né? Então, assim, em termos de visibilidade, nós estamos muito bem, a população vê a nossa TV, certo. Porque hoje, com o celular, a gente pode saber a notícia lá do fim do mundo na mão. Mas o pessoal dá muito valor para a fofoca local, para a fofoca da aldeia, né? Para ver o João lá. Quantas pessoas já te falaram, pô, João, te vi na TV, né? Por quê? E agora na FENAQUIV, rapaz, tiveram muitas pessoas que comentaram com terceiros, inclusive, viu fulano lá, teu amigo, viu não sei quem lá. Mas por quê? Porque a pessoa, ela está navegando ali, se tem o João, eu conheço esse cara, vamos ver que bobagem que ele está falando, né? Então, é para te tirar depois, né? Lógico. E todos nós, né, João, que temos um programa lá, você pelo seu conhecimento, né, na lida que sempre teve, pessoas que vão falar daquilo que sabem. Eu ia tocar nisso aí, Glaci, na questão, assim, a proposta do canal da TV Cidade, porque não tem, por exemplo, não tem um jornalismo específico, né? Nem vou fazer. Não tem um jornalismo específico, não tem a questão política especificamente falando, né? Claro, a gente leva entrevistados. Eu entrevistei o deputado Carteiro, por exemplo. Sim, né? Leiria, gente boa. Contou a vida dele, não falamos de política, né? Sim, é legal. Como foi com o Pedroso também, que a gente não falou de política, falamos da história, cada um contando a sua história. E tem uma história boa, o Pedroso e o Carteiro. Uma bela história, né? Uma bela história, o Carteiro. E o pessoal também gosta de ver isso aí. Exatamente. Então, a programação fica leve, né? Isso essa é a tua intenção, a proposta é essa. Total. Chegar um cara lá e dizer assim, eu sou especialista em unha encravada, vamos fazer esse programa. Quantas pessoas têm unha encravada, Imagina, né? Entendeu? Então, o objetivo é esse, cada um dá o melhor de si para a população local. Porque isso, assim, é gostoso tu ver o João falando com o Pedroso, por exemplo, da lida de vocês. Sim, porque o Pedroso veio para cá por isso. Né? Depois se tornou político e tal, botou a creche ali, que até hoje é um bem para a cidade, né? E, cada um tem os seus defeitos. Eu tenho, todo mundo tem. Lógico, Quem que não tem defeito? Ninguém está buscando a perfeição de ninguém, né? As cobranças que se faz, como tu dizer, porque é da voz do povo, é a necessidade para o povo. Né? Chega na gente, a gente tem que passar adiante. Então, por aí. Mas, João, assim, o principal é o seguinte, a pessoa sabe de um assunto e domina, ela vai falar, mas eu não sei falar na TV.
Sabe porque você vai falar daquilo que você mais conhece. Quem é que vai contestar os teus conhecimentos? É difícil. Eu não tive até hoje alguém que disse, não, esse cara falou bobagem. Nenhum. Né? Por quê? Porque as pessoas falam de coração, não vão lá dar show de moral. Não vão. Eu, às vezes, opino quando eu estou com a veia saltada, né, como se diz, né, quando eu estou revoltado com uma coisa que não acontece, mas esse é o meu jeito, e as pessoas já sabem que eu sou assim. Então, eu vou externar a verdade. E também é uma prestação de serviço, porque tu também, quando tu fala, tu te expressa porque tu tá desgostoso com alguma coisa, não deve ser só tu que está desgostoso. Claro que não, né? Tu está representando os demais que também estão desgostosos, né? O Rogério, eu entrevistei o Rogério Portolan, que para mim é um dos maiores assim, comunicadores do Brasil, isso não é puxação de saco. O formato de rádio, o jornalismo que ele faz, eu também. Olha que a gente anda por esse mundo aí, e eu tiro o chapéu, porque ele anda sozinho. Ele é bom. Esse jornalismo, a dinâmica que ele dá, e fazer sozinho como ele faz, mas tu tá louco. Ele fica 6 horas na latinha. É impressionante. Ele perde a voz. Eu perguntei para ele, quando é que tu vai tirar o pé? Ele disse, daqui a 2 anos, quando eu fazer 60. Eu disse, eu não acredito. Né? Porque ele adora o que faz. Né? Ele é um cara que vive a rádio. Ele faz de manhã, faz de meio-dia e faz de tarde. Né? E, João, e tu sabe, um cara que fala 6 horas na rádio, quanto que ele trabalha nos bastidores para conseguir? E tanto que o horário, a média horária, a carga horária do locutor é 4 horas. Tu não pode trabalhar mais que 4 horas. Né, por trabalha dia. 6. Ele faz 6. E o pior é isso, né? Às 6, mas e as ligações que ele faz para a entrevista, para as pautas. Os contatos, exatamente, para fazer pautas e tudo mais. Então ele é muito bom e falou justamente com isso, que às vezes chega na gente e a gente tem que passar adiante, porque aí fica em jogo a credibilidade da gente. Claro. Pô, se tu é um órgão de imprensa e tu não está passando o que o povo pede, então tu tá ali, né? Tu foi comprado, tu tá puxando o saco. Jornalismo parcial, né? O que não pode, né? E o Rogério faz muito bem isso. Ele chama lá um cara do PT, o cara fala aquelas mentiras tudo, aí ele chama um da direita, o da direita contesta, daí fica aquele bate-bola e isso esclarece o povo. É isso aí. Né? Situa, né? Situa, pelo menos. Se tu quer continuar naquela área que não é a melhor, mas tu quer continua, mas olha, foi dado o aviso. Todo mundo avisou, né? Por exemplo, eu cansei já de bater em prefeitos, né? Bater assim, no bom sentido, dizer, olha... Cobrar. Tu invadiu o hospital lá e disse que ia melhorar e piorou, né? Então... Aí eu disse, não, quer vir aqui? Vamos debater aqui, né? Eu desafiava os caras não vinham, né? Então, desafiava no bom sentido, estava dando oportunidade para eles, né? E eles não vêm. Então, assim, o direito de ouvir os dois lados é uma obrigação de qualquer um. Perfeito. Inclusive nós, quando ouvimos uma fofoca, é bom dar uma olhada no outro lado, né? Principalmente, né? Se tu vai dar uma... Quando a gente entrevista alguém, essa pessoa está assumindo, né? O entrevistado está assumindo e tal. E tu está perguntando e ela está respondendo, quer dizer, ela está assumindo. Mas quando é a gente que opina, aí a gente tem que ter realmente uma fonte muito garantida, né? Tem que ter muita certeza daquilo que está falando. E isso, às vezes, quando tu fala com essa convicção que tu está falando, tem pessoas que não acreditam que tu tenha, que é tudo isso. Né? Isso aí é fake news, o cara está inventando, o cara é disso, é daquele outro. Então... É bom que as pessoas entendam o seguinte, quando tu opina, é porque tu está sentado na verdade. Tu não leu uma passagem no Face, uma passagem no Instagram. Ouviu dizer. Ou ouviu dizer, não. Tu foi na fonte, descobriu que aquilo e foi lá e opinou sobre aquilo. E aí é diferente. E o Rogério me cobrou na entrevista que eu marquei uma entrevista com ele, depois desmarquei. Eu disse... Rogério, as provas que ia chegar para mim não chegou, e tu sabes que eu só falo com prova. Certo. Aí ele disse, não, ele concordou, né? Porque eu me adiantei em pedir um espaço, porque vinha uma bomba, né? Aí eu disse, não, isso eu não vou segurar, né? Daí não me mandaram as provas, eu tirei o pé, né? Eu só falo com prova. Normal em Farroupilha, né? Também. Fala o negócio, daí quando tem que aprovar o negócio, daí, não, eu me equivoquei. Não é por aí. Não é por aí. É bem isso. Mas assim, eu realmente não me arrependo das coisas que a gente fez, porque a gente fez com convicção e nunca fiz para mim. Eu nunca pedi para mim. Assim, ninguém vai me dizer assim para mim, tu pediu para mim para fazer isso. Não, eu sempre pedi, porque eu acho que a cidade pode ser mais, ela pode melhorar mais.
E se eu escolhi Farroupilha, eles vão ter que me engolir, né? Agora não adianta, já estou aí há 38 anos, né? Como diz o outro, azar é de vocês, né? Me aceitaram, né? Maravilha. Tu já tinha falado antes lá da programação, quantos programas são hoje? Hoje eu tenho 40 programas locais e 40 que vêm de fora. Na nossa grade tem 80 programação. Então, o que a gente faz, João? A gente grava durante a semana e sexta-feira, sábado, domingo e segunda até meio-dia, a gente reprisa todos, para dar oportunidade para as pessoas verem, né? Então, eu gravo um hoje, às vezes eu boto no mesmo dia ou no dia seguinte, e a gente passa o mesmo programa em 4 vezes. Lançamento, depois das 6 às 7, a gente passa o Rogério Portolano, né? É uma parceria que a gente tem há muito tempo. Inclusive, passo todas as propagandas da Espaço, né? Em respeito à parceria, né? Claro. E daí, às 7 horas, eu lanço o programa inédito. Que, inclusive, no Facebook, ele não passa as propagandas, né? Na hora das propagandas, ele tira. Não, isso eu não vi. Ele sai do ar, no caso, né? Eles tiram a imagem do estúdio. Porque eu acho que o YouTube não permite também, né? Eu acho que é. Acho que é isso aí. Mas eu passo direto ali, né? E as pessoas gostam de ver as reações tanto do Rogério como dos convidados, né? Claro. E ele disse, não, inclusive, eu gosto de focar nos convidados porque eu não me sinto bem na câmera. Ele gosta do microfone, né? Mas ele está bem. No começo ele não olhava para a câmera. Hoje ele já está encarando o telespectador. Até ele ri hoje. Sim, hoje sim. Ele mostrou um projeto lá que tinha sido impresso, ele mostrou o projeto e estava rindo. Sim, como se fosse... ele está muito à vontade. Né? Porque ele tem 40 e poucos anos de rádio já, né? Então, ele é um cara radialista, ele se né? É uma história, jornalista, é um comunicador de primeira. É uma história. E ele tem o conceito na mão não só dos grandes políticos, que é exatamente por isso que tu falou, né? Por ele dar oportunidades. Para todos. Eu estou falando do Pedro, mas se tu não concorda com o que o Pedro faz, tu vem aqui e fala. Claro. Né? Quer dizer, é isso aí. E aí, vamos lá de novo. Para eu acessar, se eu moro em Alegrete, como é que eu faço para acessar a TV Cidade? Entra no site da tvcidade.net, que tem ao vivo, baixa o aplicativo, que pode ver ao vivo ou ver todos os nossos 8.000 vídeos, né? Certo. Enfim, as redes sociais também. YouTube. Né? YouTube, Face, Instagram, TikTok, Twitter, né? Eu pergunto porque, na verdade, claro, hoje as TV é quase tudo smart, né? Então o pessoal já está olhando tudo direto na... A Globo não é, a Globo não tem, porque eles querem forçar o cara a assinar o Globo Play ou ver na TV. Ou ver na TV, porque está todo mundo fugindo da TV, ninguém mais quer ver TV. Né? Eles não vão resistir com o tempo. Canal aberto, pelo menos, está muito difícil, né? Claro. Ou eles façam uma programação muito criativa, porque as velhas programações não dá mais. Não dá mais. E ninguém tem tempo para ficar na frente da TV para ver o dia todo. Os programas de humor, tu chora, né? Sim. Tu chora. Eu vou te dizer uma coisa. Nós somos da geração que assistimos o Chico Anísio, e assistimos o Jô Soares quando ele fazia humor. E olha, a diferença é catastrófica hoje. Não dá para comparar, né? Hoje não tem condições. O cara não consegue contar uma piada. Não conta, é muito melhor tu ouvir o Micharia contando piada do que olhar os programas que apresentam aí, né? Nossa Senhora. Mas a TV, assim como um todo, hoje eu considero que é o rádio de antigamente. A gente chega, liga a TV e fica lavando a louça. Não assiste nada. Não, e aí surge uma coisa, aí tu para e olha. Ou a não ser que tu está relaxando no sofá, com o celular na mão e com a TV ligada, né? Isso. Daí tu está prestando atenção no celular, na verdade. E se o programa é bom, se está o João ali, não. Vamos ver o que o João está falando, porque eu conheço o João. Vamos ver se ele está falando o que interessa. Né? Não, e aí, até por isso, para dar essa dinâmica que tu fala sempre, quando a gente conversou para eu fazer o Olho no Olho, tu me disse, eu imaginava fazer 1 hora, porque, né, aqui mesmo, aqui nós vamos 1h30, 2 horas, teve gente que já ficou 3 horas, estava quase dormindo e nós estávamos conversando. Mas assim, aí tu me deu esse feedback, diz, olha, 30 minutos é o suficiente. A pessoa máximo, para e assiste 30 minutos. Passou disso, já começa a ficar pesado. Ninguém tem mais tempo para isso, né? E é isso, né? É isso. Né? O nosso limite é 27, né? Mas, às vezes, que nem o prefeito, foi a 45. Por quê? Porque emenda um monte de coisa e ele não vem toda hora, né? Lógico. Então, a gente aumenta ali. E depois disso, João, a gente faz os cortes, que os podcasts fazem normalmente, vocês devem fazer aqui, né? Eu faço desde 2017, que é o quê? Durante o programa, enquanto está sendo filmado, o guri vai anotando determinados pontos, depois eu seleciono de acordo com o tempo e ao que foi dito, e faço um corte de 1 minuto, 2 ou até 4,
e boto nas redes sociais, porque nas redes sociais ninguém vai assistir 1 hora ou meia hora, não né? tem. Então, os cortes é interessante. O corte vai induzir ele a ver o restante. Não, gostei disso aqui, vou lá no YouTube ver o total, né? Perfeito. E hoje a maioria das pessoas assistem a maioria das coisas pelo YouTube, né? No YouTube tu assiste na hora que tu quiser, o YouTube trava o vídeo ali, depois tu começa, ele já está ali de novo, não precisa ver tudo de novo, né? Então, a TV realmente hoje é o rádio antigamente, que tu fica, ela é a tua companhia e se tem um assunto interessante, tu vê. E se tem uma pessoa conhecida, tu quer saber o que o cara está falando, né? Então, nós vamos... E assim, o Nito disse, quantas pessoas que falaram? E também porque nós tínhamos lá na feira... direto lá. Nós tínhamos 5 monitores, né? E ali nós colocamos todos os programas e as paisagens. E algumas FENAQUIVs anteriores, né? E inclusive alguns pontos turísticos para as pessoas que vêm, porque turismo é outra coisa, né? Eu entrevistei o prefeito de Canela, muito feliz, né? O orçamento dele é igual ao de Farroupilha, 350 milhões por ano. Eles têm 20 mil pessoas a menos como habitantes, né? Tem a mesma renda, só que 65% da renda deles vem do turismo. Olha só. Então, nós temos Salto Ventoso, Igreja Matriz, Caravaggio, Parque Santa Rita, temos o Parque dos Pinheiros, nós temos 5 ou 6 ou 7 pontos de compra, que são os centros de compra. Ninguém tem no Rio Grande do Sul centros de compra que nós temos. E não somos uma cidade turística, porque algumas pessoas dizem que Farroupilha não tem vocação para turismo. Tem o turismo comercial, que é isso, as pessoas vêm aqui, dão uma passeada e compram para revender. Nem dorme aqui. Vão lá no Salto Ventoso e voltam. Mas assim, o que vai às vezes comprar não conhece o Salto Ventoso, não conhece a Igreja Matriz, que nós temos na Igreja Matriz o altar mais alto construído em madeira e um dos mais bonitos do Rio Grande do Sul, dirá do Brasil. É bonito. Por quê? Porque foi feito à mão pelo seu Dino Dorigon, quando tinha 17 anos, 19 anos. Demorou 1 ano para fazer o altar. Em qualquer igreja que tu vai hoje, não tem mais altar. Não. Porque não tem mais quem faça na madeira. E eu fiz uma entrevista com ele muito bacana, alguns registros assim que vai ficar para... Assim, é vivo ainda o seu... Sim, ele tem 80 e vários, né? Olha aí. E ele disse que ele pintava com um pincelzinho de ouro, assim, as coisas, né? Assim como a gente vê na Bahia, aquelas coisas lá, né? Artesanal mesmo, né? É artesanal. Então, assim, nós temos belezas naturais, a nossa igreja matriz é linda, mas o altar é mais lindo ainda, porque é madeira, não existe mais, né? Nós temos o Santuário de Caravaggio. Onde é que tem um santuário igual a esse no Rio Grande do Sul, né? A gente vê falar em Aparecida, né? Exato. E o número de romeiros que vai ali, não se aproveita essas pessoas, não se divulga a cidade. Então, esse negócio de vocação é invocação de alguns prefeitos de não fazer. Invocam de não fazer, exatamente. Invocam de não fazer. Então, assim, esse de Canela, assim, foi uma entrevista marcante, porque 65% da renda... Olha o dinheiro que eles têm para investir em melhor pavimentação, em qualidade de vida para atrair cada vez mais turista, né? Sim. Gramado é um exemplo. Gramado nem se compara, né? É uma das cidades do Brasil mais procurada para o turismo. Não, sem dúvida. Lógico que é caro, né? Não é para pobre que nem eu, né? Tu vai lá... Não é para nós. Não é para nós, né? É para os ricos mesmo, né? Então, tu vai lá e volta, né? Porque daí não dá para dormir, né? Até o hotel não é muito caro. O problema é tu tomar um cafezinho. Eu caminho 1 hora lá, já começa a me dar umas coceiras no corpo, umas alergias, vamos embora. O cafezinho. Tu sabe, João, que eu tive agora em junho, eu tive lá. O meu genro ia pagar a festa, né? Porque ele estava de aniversário, e daí eu só paguei o hotel. Lógico, né? Aí ficou barato. O dono do hotel me disse o seguinte, eles já tentaram aprovar na Câmara e agora vão aprovar. Para te entrar em Gramado, tu vai ter que pagar. Aí eu digo assim, é o começo do início do princípio da derrotada de uma cidade. Lógico. Porque por mais que eu tenha dinheiro, chega um ponto que o meu dinheiro não é para rasgar, é um abuso. Quer dizer, o direito de ir e vir está sendo tolhido para te entrar numa cidade. Em Santa Catarina já tem uma que está cobrando, né? Então, são coisas assim, Gramado vai morrer pela ganância, porque uma água, às vezes, é R$10, um cafezinho é 5, é 10. Em qualquer mesa que tu senta, tu gasta 30, 40, 50 conto, né, para tomar um café. Sem se mexer muito. Sem se mexer muito. Se coçar, custa mais caro. Então, assim, a ganância, às vezes, leva
né, para um lado que não é bom, né? Mas é coisa, às vezes, do ser humano, né? De querer... Vão cobrar, vai ter um pedágio. Na entrada, tu paga para entrar. Que absurdo. Eles não estão pensando que o cara, eu ou tu, não vamos pagar 10 pila para entrar no pedágio, mas se não tiver o pedágio, a gente vai entrar e vai deixar muito mais do que 10 lá dentro. Né? Porque não é pelos 10 pila, não, é pelo abuso, pelo né? desaforo mesmo. Abuso, Na verdade, para chegar em Gramado já se paga, né? Tem os pedágios. Já tem o pedágio ali que tu paga para poder entrar. Tem um pedágio. Você daqui para lá tem. Então, são coisas que os políticos decidem. Por isso que a gente tem que escolher melhor os políticos. É isso aí. É isso aí. É o que nós falamos antes, né? Uma coisa é tu falar da política como partidário, do partido tal para o partido X. Aí é uma coisa. Agora, a política da gente debater e discutir, isso aí não pode parar nunca. Tem que ter a possibilidade das pessoas se manifestarem e de opinarem. Não é só se manifestar, não é só dizer assim, eu acho que tal rua tinha que ser asfaltada, já que nós estamos falando isso, tal rua tinha que ser asfaltada. Não, mas ali não... Tchê, argumenta o porquê. Por que tu acha? Não é só a crítica pela crítica, não é isso, né? É que nem nós falamos. Nós estamos dentro da nossa santa ignorância fazendo sugestões, por exemplo, da Pedro Grandene. Talvez tecnicamente seja impossível fazer uma via só. Tudo bem. Mas não é impossível. Nós estamos tentando, né, de alguma forma, contribuir. Então, que venham os técnicos e digam, é impossível fazer uma mão só. Tá tudo bem, então tá certo. Então, vamos deixar que... Eu vejo que impossível na vida é só ressuscitar mesmo. Eu também acho. Né? Que o resto dá-se um jeito, né, João? É verdade. Mas com relação, assim... Mas vamos só encerrar o assunto da TV. Tu já comunicava, já era radialista? Nunca fui. Nunca fui. É que eu sou leão, né? O leão parece que se adapta a qualquer situação. A qualquer situação, né? Olha aí. Mas sem pretensão nenhuma. É que nem eu digo para as pessoas, tu vai apresentar um programa, seja você. Eu falo errado, eu gaguejo. Eu não estou nem aí, eu sou o Glacir, eu não sou o William Bonner, né? Nem quero ser, né? Lógico, fora. Então, eu acho que a pessoa tem que ser natural, né? O mais natural possível. Às vezes eu sou meio artista quando eu quero, né? Certo. Mas isso é um dom natural daí, né? Isso faz parte, faz parte. Mas estamos ali, João, e muito felizes pela repercussão na FENAQUIV, assim, pessoas querendo tirar foto com a gente. Eu disse, eu não sou artista, legal, né? Eu vou estragar a foto aí, né? Sim, não. Mas é um reconhecimento que a gente vê do trabalho, né? É bem isso. Foi muito legal. A primeira feira que eu participo como TV, né? E nós vamos para as próximas, né? Com certeza. E a gente não passou vergonha lá. Lógico. Não, baita material. Foi bacana. Modestamente, mas fizemos um trabalho bonito, né? Maravilha. Temos alguns comentários. Opa, olha aí. Manda Tem ver. que botar mais pertinho, que eu não estou enxergando. Agora pode ser bom e pode ser perigoso. Só tem Nada é impossível para os orixás. Eliseu Colares. Grande Cabo João, sempre na escuta, meu irmão. Baita abraço. No Paraná. Ele não botou aqui da onde? Lá no Paraná. Olha só, viu? Está alcançando o mundo. Em Palmas, no Paraná. Legal. Suzete Hartz. Boa noite, João. Estou assistindo aqui de Porto Alegre. Baita programa, grande abraço. Olha aí. Aí a Suzete também comentou que ela adorou a colocação quando falou das mentiras do PT. Essa é das nossas. E ela disse que realmente a igreja matriz aqui de Farroupilha é muito bonita. Viu só? Não estava mentindo. Não, comadrezinha, essa é alegretense, ela esteve aqui morando em Bento, em Caxias, eu acho que está em Porto Alegre, né? Coisa boa. Bom, mas é isso, né? Agradecer mais uma vez aí a nosso público que nos segue, que prestigia a nossa programação, o nosso podcast. Tanto os que estão agora ao vivo, quanto os que vão assistir depois, né? A gente sempre dá esse reconhecimento. Agradecer ao Jonathan e a Renata, que nos possibilitam, através do Estúdio Recanto, que a gente tenha esse espaço, né, Glacir, para prosear com o pessoal. E essa parceria também, né, que a gente tem aí. Eu, pessoalmente, agradecer, porque foi o meu momento de chegada na cidade, e tanto o Diogo quanto a Renata me receberam para esse desafio do podcast, e o Glacir me recebeu lá na TV Cidade para a gente fazer um experimento, porque realmente, por mais que tu pense que a mesma coisa, é diferente a TV, né? Por mais que tu pense que aqui é uma TV realmente, né? Tem 3 câmeras, como lá também tem, mas o tempo é mais exíguo, e aí a gente
a coisa tem que ser mais mastigada. Aqui a gente relaxa, né? É o entrevistado que fala da vida dele lá. A gente tem que estar correndo meio que junto com o tempo, né? Para não passar muito. Mas é uma baita uma experiência. Aliás, 2 monstras experiências que Farroupilha me oportuniza. Farroupilha sempre me oportunizou coisas muito grandes. E coisas, inclusive um filho. E coisas profícuas, ia chegar lá. Primeiro, o rádio, né? Que eu realmente fiquei profissional do rádio na Rádio Viva, quando vim para cá. Aí tem o filho, posteriormente, que me possibilitou a única oportunidade de ser pai. Que legal. Né? É o meu único filho. E aí, chego de volta agora, depois de alguns anos, e vocês, o Glacir com a TV Cidade, a Renato e o Joe, para eu topar esse desafio que eu até então não tinha feito, né? Mas tu é da Lida. A gente, mas mesmo sendo do meio, né, Glacir? Tirou de letra. A gente dá uma tremida na perna, né? Mas te agradecer, principalmente aí eu estou fazendo um agradecimento pessoal por tu ter me dado essa oportunidade e principalmente por ter atendido o chamado aí da Renata e do Joe para nós bater esse papo aqui, ter essa prosa que é muito interessante, né? Uma pessoa que esteve envolvida em todos os âmbitos, mas principalmente com o objetivo maior, no resumo da nossa prosa, o teu objetivo maior é ajudar aquelas pessoas que não têm condições de saírem do mundinho onde elas estão, né? Ou seja, o projeto do ônibus, essas crianças que estão sendo assistência junto com a brigada, né? Com a brigada que faz as aulas. Com a brigada militar, então isso aí, só por isso, eu acho que talvez o caminho da política, e eu senti isso em mim, quando eu não fui eleito vereador, eu digo, bueno, alguma coisa está errada, ou eu estou errado, né? E depois, uns anos depois, me chamaram para a secretaria, daí eu entendi. Eu entendi que toda aquela vontade que eu tinha de mudar as coisas, toda aquela pretensa revolução que eu faria sendo vereador, não ia fazer coisíssima nenhuma. Mas ia mexer alguma coisa. Eu ia brigar muito, isso sim, claro, né? Mas é bom. E bueno, ia ser um desses que todo mundo dizia, isso aí só discute, isso aí só bate boca, isso aí não sei o quê. Mas precisa. Né? Talvez fosse isso. E por isso talvez eu não tenha ido. Então, talvez, a tua missão é muito maior do que ser um prefeito ou um deputado, né? A tua missão é isso, é ter esse canal com todas essas informações que tem. É um canal, como eu já falei antes, é um canal de programas leves, de muitas curiosidades, né? Bem variado. Tem aquele programa do viajante lá, como é que é? Viajando com a TV Cidade. Viajando com a TV Cidade, que é interessante, porque não é viajando aqui em Farroupilha. Sim, não, é o mundo. É viajando no mundo, né? Então, essas coisas são importantes. Tem um programa que fala de pet, de cachorro, tem outro que fala das mulheres, só das mulheres, da atividade. De saúde, educação, de tudo. Tem o debate com políticos propriamente dito, né? Um prefeito, um vereador, um secretário e tal. Então, faço um convite, aproveitando o espaço aqui, para também que as pessoas conheçam a TV Cidade, canal 14 da NET, né? E mais uma vez, deixar o meu abraço, meu carinho. Muito obrigado por ter aceito o convite de vir aqui e que a gente possa continuar se encontrando por muitas e muitas vezes por aí. Que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade e a casa está à disposição. E agora, faça um olho no olho com um casal lá na TV. Pois então, olha aí. Contar essas histórias aí. Aí o desafio, A voz como é que é? A voz do além. A voz do além, a voz do além. Vamos conhecer essa voz do além. Pode botar um pano preto no rosto. Vai ser um prazer. Uma burga. Uma burga, para não ser... Para não identificar quem é a voz do além, né? Isso aí. E, inclusive, nós vamos lançar agora Axé Evoé. Vai ser uma pessoa que vai jogar búzios, vai botar as cartas, né? Baseado em perguntas das pessoas, mas não vai aparecer o rosto. Olha só. Vai ser só as mãos. Pronto. Então, isso aí, preparem as suas perguntas, né? Casa de amor, não desiludida, sogra que incomoda, qualquer coisa, vamos lá. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo acolhimento. Nós que agradecemos. Muito obrigada a tua disponibilidade. Sempre é bom ouvir quem tem muito mais experiência em todos os sentidos que a gente. Talvez pela idade. Muito bom. Obrigada. Tá bom. Muito obrigado, amigos. Nós voltaremos em 2 semanas, de 15 em 15 dias. Agora tem que me readaptar aqui. Daqui a 15 dias estaremos de volta para mais uma edição do nosso RecCast. Tenham todos uma baita de uma semana, com a luz do Patrão Maior
que ilumine os nossos caminhos. Um baita abraço e até breve.